A gente está aqui agora para falar de mais uma das plantas rejeitadas, que sofre bastante preconceito dentro da agricultura, que é a braquiária. Braquiária decumbens, esse tipo de braquiária aqui. A braquiária geralmente é vista como um grande inimigo da agricultura. Na agricultura orgânica as pessoas têm muito problema, né, com a braquiária. É mato, ali vai crescer muito mato, isso aqui está cheio de mato. Às vezes os vizinhos reclamam, o seu terreno tem muito mato. Mas a braquiária é a braquiária que devia chamar capim santo, porque é um santo capim. A braquiária, em muitos lugares a braquiária ela é dada de graça. Na Mata Atlântica é muito comum, pela formação de pastos com esse capim, que esse capim, como muito agressivo, ele avança, ele invade sobre as hortas. Mas dentro do sistema agroflorestal, a gente tem mal comparando, mas dizendo que quanto pior, melhor. Quanto mais agressiva a planta, quanto mais forte ela cresce, quanto mais rápido ela cresce, melhor. A nossa ideia é criar vida e não rejeitar nenhum tipo de planta. Nenhuma planta vai ser expulsa do nosso sistema. Todas as plantas estão aqui por algum motivo. E se no seu solo está crescendo braquiária, é porque a braquiária é que pode crescer ali. Então você precisa inverter esse olhar, seja com a braquiária, seja com a açapeixe, seja com o picão ou a planta que for. Você tem que entender o que ela está indicando e como ela pode usar. Porque se a natureza trouxe para cá a braquiária, é porque a braquiária é a planta que precisa estar nesse sistema agora, e quando não for mais necessária, ela vai se retirar. Como que acontece? A gente tem aqui um solo ácido, muito compactado, muito degradado, onde a gente não consegue colocar nesse momento outras plantas mais exigentes, mesmo as verduras. O solo está muito compactado, você não consegue, é até difícil fazer berços aqui sem descompactar esse solo para outras plantas. Então, numa agricultura de processos, a braquiária é uma grande ferramenta. A gente pode roçar ela constantemente e usar ela para criar matéria orgânica, para criar condição para as próximas plantas e também para usar para as plantas, para cobrir nossos canteiros, como a gente vai ver no processo aí de implementação. A braquiária, ela dentro do sistema de acumulação, dentro do processo de acumulação, a braquiária não é a planta mais básica e também não é a mais avançada. Então, se você já tem braquiária, é melhor, o solo ele já está um passo à frente em direção a um sistema de abundância, já está um passo à frente da samambaia e de outros capins que são ainda menos exigentes que a braquiária. Mas a braquiária ela é um marco, porque ela é o primeiro capim do sistema de acumulação com esse nível de agressividade, de força, de produção de biomassa. E ela precisa ser utilizada, precisa ser entendida um pouco melhor. Então, se você tem braquiária, aproveita a braquiária, usa ela como cobertura, não rejeita a braquiária. Jamais passe um veneno para matar a sua braquiária, porque o seu solo ele precisa estar coberto. Então, se ele estiver descoberto, a braquiária for a planta, ela vai vir. Muita gente coloca, para não ter braquiária, você precisa roçar antes de dar semente. Isso é um equívoco. A gente roça a braquiária antes de dar semente, não para ela não vir, mas para ela vir mais forte. Se você tem braquiária, possivelmente, todo o seu entorno tem a mesma realidade de pasto, de um pasto degradado, ou de pasto, um pasto abandonado, ou um pasto ativo, com essa planta, e as sementes vão vir pelo vento e vão ocupar de novo o seu lugar. Então a gente roça sempre a braquiária antes, quando possível, né? Antes de dar semente, para que ela venha mais forte, a gente tenha mais produção de biomassa. Para quem tem gado, tenha mais alimento para o gado. Para quem tem agrofloresta, que tenha mais cobertura, mais biomassa para a agrofloresta. Então esse é um capim santo. Não adianta, antes da hora, como muita gente faz, tem um certo frenesi, uma certa idealização com o capim mombaça ou com outros capins que também são muito bons, produtores de muita biomassa,
Mas a mombaça, por exemplo, ela está à frente da braquiária no caminho da sucessão em direção aí a uma floresta, né? Em direção a um sistema de abundância. A braquiária ela é um capim que está um passo atrás aí do mombaça. Então você só pode colocar o mombaça quando você já criou uma condição mais favorável. Se quer trabalhar com mombaça, que produz muita biomassa também, usa a braquiária para chegar lá. Vai roçando a braquiária e aos poucos, porque o mombaça é um capim bastante caro. E a semente do capim mombaça é uma semente que não é acessível para todo mundo, pelo menos no início. Então trabalha com a braquiária, produz muita biomassa, a gente consegue ver em 20 dias, em 30 dias a gente já tem 60 centímetros aí de capim formado, uma capineira formada com às vezes pouco ou nenhum insumo, e a gente consegue usar. Quando o seu sistema subir, começar a produzir sombra, começar a ocupar, quando você começar a cobrir o solo, seja com palha, com as folhas, com os galhos, com o maravalho, com o que você quiser, a braquiária se retira tranquilamente do sistema. Toda planta que cumpre o seu papel se retira do sistema. Se a planta insiste em permanecer ali, ela ainda tem um papel a cumprir. Então, tenta enxergar a braquiária, o aça-peixe, o pau-jacaré e toda planta que vier dentro desse olhar. Se a planta está ali, ela tem um papel a cumprir. Não expulse ela. Quando a gente chama uma planta de mato, a gente está colocando a nossa ignorância, porque a gente não conhece a função da planta. Então a gente desdenha da planta, a gente cria um nome desdenhoso para aquelas plantas. Muitas vezes o que a gente chama de mato são plantas que a gente não conhece, não sabe o nome, não sabe para que é, mas ela está ali, tranquila, cumprindo a sua função, e quando ela não for mais necessária, ela vai se retirar. Então tenta observar não só a braquiária, mas todas as plantas que crescem espontâneas na sua área, no seu jardim, na sua agrofloresta, dentro dessa perspectiva. Não expulsa ninguém e está aí a braquiária. Para muitos lugares aí ela está de graça, está dada, volumosa, e é um grande instrumento para o começo de uma agrofloresta.